Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje também, queridos internautas, nós estamos celebrando nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, a 30ª semana do tempo comum. E a igreja vem nos trazer no evangelho de hoje um texto muito simbólico que conta para nós que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Se você já tem alguma noção do contexto em que Jesus vivia, se você já tem alguma informação de que esse grupo dos fariseus, dos mestres da lei, não gostavam de Jesus, você pode imaginar a situação que Jesus se encontrava por estar na casa, não só de um fariseu, mas um dos chefes dos fariseus, um dos cabeças do grupo, um daqueles que talvez mais criticavam Jesus, mais condenavam Jesus, e talvez um dos principais responsáveis por ficar insuflando uma resistência, uma crítica, uma oposição a Jesus no meio dos fariseus. Jesus não só foi se encontrar com ele, Jesus foi na casa dele. E aqui nós podemos perceber como Jesus era corajoso, como Jesus era o tipo de pessoa que não tinha medo de enfrentar, de ficar frente a frente com aqueles que não gostavam dele. Só isso aqui já seria um tema, e um tema muito interessante, aliás, para uma homilia. A coragem de Jesus de enfrentar, de estar frente a frente com quem não gostava dele. Mas vamos prosseguindo no texto, para a gente entender qual é o ponto central desse texto. O texto diz que eles o observavam. Observavam quem? Observavam Jesus. Jesus estava ali para uma refeição, cercado de cobras, serpentes e víboras, e eles olhando cada detalhe, prestando atenção em cada gesto de Jesus, para ver se encontravam alguma brecha, para ver se encontravam alguma oportunidade de capturar Jesus. E olha o que aconteceu. Jesus percebeu que diante dele, na frente dele, estava um hidrópico. Chegamos então poderíamos dizer, no miolo do evangelho de hoje. O hidrópico. Não sei se você já ouviu falar essa palavra, não sei se você conhece essa doença. Hidrópico é o homem que tem uma doença chamada hidropisia. Hidropisia vem de hidro. Hidro, você sabe, tem a ver com água. Daí a palavra hidroginástica. Ginástica dentro da água. Hidrópico, portanto, hidropsia, portanto, é alguma doença que tem a ver com água.
E que doença é essa? É o acúmulo de líquidos dentro do corpo, também conhecida com o nome de edema. Essa doença faz com que a pessoa vá acumulando líquidos dentro do seu corpo, a ponto de o corpo ficar inchado. Uma pessoa, por exemplo, que acumulou muito líquido nas pernas, as pernas dessa pessoa vão inchando, vão inchando, vão inchando, e vão doendo. Chega um ponto que a pessoa não consegue mais andar. O texto não diz qual era a parte do corpo desse homem que estava inchada, mas nós podemos imaginar, com certeza, algum inchaço no corpo esse homem tinha, porque senão ele não seria um hidrópico. E esse texto deixa bem claro que no tempo de Jesus não havia cura para a hidropsia. E por isso então, a pessoa com essa doença tinha que carregar esse fardo e tinha que se conformar com esse inchaço para o resto da vida. Ali, portanto, estava esse homem. Jesus olhou para o homem, viu que o homem tinha um problema sério e viu que o homem precisava de ajuda. Pelo que você conhece de Jesus, pelas informações que você já tem sobre Jesus, na sua opinião, Jesus iria ajudar esse homem, sim ou não? Sim ou não? Foi o que ele fez. O texto diz que ele tomou o homem pela mão, versículo 4, curou o homem e mandou o homem embora. E depois Jesus começou a questionar os fariseus que estavam ali, se era permitido fazer curas no sábado ou não. Quando você olha para esse texto, quando você escuta esse texto de uma maneira assim muito superficial, você fica com a impressão de que essa foi apenas uma cura ou mais uma das curas realizadas por Jesus. Você fica pensando, Jesus curou esse homem porque era ele que estava ali. Se fosse um cego, Jesus teria curado o cego. Se fosse um aleijado, se fosse uma pessoa surda, Jesus teria curado. Então curou esse homem hidrópico porque era ele que estava ali na frente de Jesus. E eu te digo, não, querido, não é tão simples assim. A mensagem que esse texto quer nos passar é de uma sutileza tão grande que, se você não for muito sabido, se você não for muito inteligente, esperto, perspicaz, você não pega. Jesus aqui estava mandando uma baita de uma indireta para aqueles fariseus, para aquelas pessoas que não gostavam dele. E aqui Jesus já está dando uma lição para a gente. Jesus já está nos ensinando como lidar com esse tipo de pessoa. Nem sempre, para você conseguir ser respeitado por essas pessoas que não te aceitam, você precisa bater boca. Você precisa bater de frente, você precisa brigar, xingar. Não. Nesse texto aqui Jesus nos mostra que o homem sábio, a mulher sábia,
consegue colocar cada um no seu lugar sem precisar de chamar a polícia, de fazer escândalo ou até mesmo de partir para a agressão. Jesus aqui foi de uma sutileza tão grande que eu garanto para você, uma boa parte das pessoas que leem esse texto não conseguem perceber. Talvez você não percebeu a indireta que Jesus jogou para eles aqui. Mas se você não tiver percebido, não fique triste. Porque aqui Jesus está utilizando de uma linguagem simbólica, nível hard, que só quem é muito, mas muito esperto, só quem é muito entendido das Sagradas Escrituras é capaz de perceber. Sabe quem foi uma das primeiras pessoas que percebeu a jogada de Jesus aqui? Santo Agostinho. Santo Agostinho começou a se perguntar por que Jesus fez questão de ficar de frente na mesa, porque veja, eles estavam sentados numa mesa, e Jesus fez questão de ficar de frente para esse homem, e exatamente esse homem com essa doença. Jesus poderia ter sentado de frente para qualquer um. Jesus quis sentar de frente para esse homem para mostrar para todos eles: assim como eu olho para esse homem, assim como eu consigo enxergar esse homem, assim como eu vejo que esse homem está doente, que esse homem tem um problema, eu consigo ver o problema de todos vocês que estão aqui. Perceba a sabedoria de Jesus. Só de sentar diante daquele homem, ele já estava mandando o recado. É como se Jesus estivesse dizendo assim: não é só esse homem que está doente. Todos vocês que estão aqui estão doentes. A diferença é, esse homem tem consciência de que ele está doente, e vocês não têm consciência da doença que vocês possuem. Isso tudo, pessoal, é Santo Agostinho destrinchando esse texto, para nos mostrar a quantidade de cutucada que Jesus deu nesse pessoal, de uma forma muito elegante, de uma forma muito sábia. E Santo Agostinho continua, presta atenção. Qual é a doença desse homem? Acúmulo. Esse homem se tornou doente porque o corpo dele começou a acumular uma grande quantidade de líquidos. E qual é a doença dos fariseus? Também o acúmulo. Só que não de líquidos, e sim de pecados. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, da mesma maneira que esse homem está doente porque acumula líquidos no seu corpo, vocês estão doentes porque acumulam pecados no seu corpo. E aí você poderia perguntar: padre, qual é o pecado que os fariseus acumulam? É o pecado do orgulho. E aí Santo Agostinho, e não só Santo Agostinho, agora um monte de outros santos falam isso. Existem alguns pecados que, do ponto de vista espiritual, eles como que nos fazem minguar
eles nos sugam. Eu vou dar para você um exemplo, e talvez você vai conseguir perceber com clareza. Um dos pecados que nos sugam, que nos consomem por dentro, é o pecado do remorso. É o pecado daquela pessoa que não consegue perdoar. Se você pudesse enxergar a alma de uma pessoa cheia de remorso, você viria uma alma toda espremida dentro do corpo. Porque esse tipo de pecado faz isso. Aperta, oprime a alma dessa pessoa. Agora, o pecado do orgulho, ele é diferente. Ele não comprime a pessoa, mas ele incha. Eu não sei se você já percebeu, Dona Maria inclusive usa um ditado para falar disso. Ela diz assim: fulano está todo inchado de orgulho. Quem já ouviu essa expressão, diga amém. Por que a gente diz inchado de orgulho? Porque o orgulho nos faz inchar. Agora lembra, a pessoa que está inchada, ela não está com muita massa, ela não está com muita gordura, ela está com líquidos no corpo. Uma alma que está inchada, não é uma alma que está gorda, que está forte, é uma alma que está sobrecarregada do pecado do orgulho. E aí você imagina Jesus insinuando para eles: esse homem que está aqui está inchado, mas ele está inchado é de líquidos, porque o corpo dele não responde adequadamente, o organismo dele não consegue fazer com que os líquidos que ele consome ou que são produzidos no seu organismo sejam expelidos, sejam drenados adequadamente. Agora, vocês, fariseus, vocês não estão inchados por fora como ele, vocês estão inchados por dentro, o que é pior. E vocês não estão inchados por causa de líquido, vocês estão inchados por causa de pecado. O orgulho foi se acumulando dentro de vocês, a tal ponto que vocês não cabem em si. E aí Santo Agostinho nos convida a pensar sobre essa hidropsia espiritual. Será que nós também não somos hidrópicos da alma? Será que a nossa alma também não fica inchada? Não está inchada? Sobretudo para você que está aqui, que exerce alguma liderança na igreja, ou não só na igreja, mas na empresa onde você trabalha. Você tem funcionários que estão à sua disposição, você tem pessoas sob o seu comando. Será que de alguma forma essa sua função não fez com que a sua alma se inchasse de orgulho a ponto de você se tornar um hidrópico espiritual? Jesus hoje nos convida a pensar sobre isso. Será que o pecado em mim também não está me inchando por dentro? Será que eu também não faço parte do grupo desses fariseus que se sentem melhores do que os outros e por isso vivem inchados de orgulho? Hoje Jesus nos convida, meus irmãos, a uma tomada de consciência. E Jesus nos convida a perceber que esse homem foi curado da sua hidropsia, porque ele reconheceu que ele tinha esse problema.
Jesus hoje nos convida a perceber que Ele só não curou os fariseus, porque os fariseus não conseguiam cair em si, não conseguiam reconhecer que eles também estavam doentes. Eu tenho certeza, se esses fariseus tivessem olhado para aquela cena e tivessem falado: Jesus, cura-nos também, nós também somos hidrópicos, não do corpo, mas da alma, não das palavras, mas do coração. O nosso coração está inchado de orgulho, nós nos sentimos melhores do que os outros, nós nos sentimos, Jesus, melhor até do que o Senhor. Então nós estamos doentes, nos cure dessa doença, de achar que nós somos os melhores do mundo. Eu tenho certeza, meus irmãos, se eles tivessem tido essa humildade, esse reconhecimento, Jesus também teria curado eles. E eu tenho uma certeza maior ainda, de que se você que está aqui, você que nos assiste, e percebe que existe essa doença em você, percebe que o germe da hidropsia espiritual também está presente na sua vida. Se você procurar Jesus com fé, se você reconhecer diante de Jesus esse seu pecado, o pecado do orgulho, da vaidade, se você pedir perdão para Jesus, Ele vai curar você, e você vai poder voltar para casa como esse homem, louvando e bendizendo o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.